O amor verdadeiro não reconhece grilhões, linhagens ou castigos. Ele nasce onde não deveria, desafia tudo o que o mundo impõe e por isso mesmo se torna sagrado. Nesta história, não contamos apenas um amor proibido entre um senhor branco e uma mulher marcada pela escravidão. Contamos a redenção de um homem, a resistência de uma mulher e a origem cultural de uma nação. Contamos a liberdade de duas almas que, ao ousarem amar, libertaram também seus destinos. Na casa grande, ela era só um corpo a serviço, mas no coração dele, ela era o único lar que ele conhecia. O sol escorria como ouro líquido sobre a terra vermelha do interior do Brasil, enquanto as rodas da carruagem cortavam a poeira com um ranger grave e cansado. O calor era espesso, feito um cobertor molhado, e o cheiro de café fresco se misturava ao suor dos corpos que trabalhavam sob ordens e silêncios. Rafael Andrade Costa apertava o nó da gravata de linho claro, como se aquele pequeno gesto pudesse amenizar o peso que sentia no peito. Estivera longe por 6 anos. Primeiro em Coimbra, depois em Paris. Agora, o filho do barão retornava à fazenda onde crescera, convocado pelo pai após uma breve e seca carta. É hora de assumir seu lugar. Seu irmão morreu. A herança agora é sua. A. Andrade Costa. Nada mais. Nenhum lamento, nenhum afeto. Apenas a obrigação. Mas foi ao passar pelos portões da fazenda que o coração de Rafael deu um leve salto, embora ele não soubesse explicar o porquê. Talvez fosse o cheiro da infância ou o sussurro abafado de lembranças que ele preferia esquecer. E foi então que a viu. Ela carregava uma cesta de laranjas na cabeça, andando descalça pelo terreiro. A pele dela era da cor do mogno recém-cortado, profunda, quente e reluzente ao sol. O vestido simples mal escondia o contorno de suas curvas e os olhos. Ah, os olhos! 2 luas negras em constante vigília, como se carregassem séculos de silêncio, medo e força. Ela não o viu, ao menos não de imediato. Mas quando seus olhares finalmente se cruzaram, houve um instante em que o tempo pareceu se dobrar sobre si. Rafael sentiu o mundo afundar num sussurro. Quem é ela? Perguntou ao capataz que o acompanhava. O homem pigarreou como se hesitasse. Aquela é a Zaila, filha de uma negra de Angola que já morreu faz tempo. Dizem que o senhor barão a comprou ainda bebê. Hoje serve na cozinha e ajuda com as frutas. Não tem dono, mas nem namorado, mas também não é livre. Como assim não tem dono? O senhor seu pai prefere mantê-la por perto. O capataz evitou os olhos de Rafael. Gosta dela, dizem por aí. Rafael virou o rosto. O céu queimava em tons de cobre e o peito dele ardia com uma emoção que não conhecia, que não sabia nomear. Um incômodo, uma inquietude.
uma faísca. A beleza dela era uma afronta, um grito em meio àquele mundo de grilhões. Por que ela me olha assim, como se visse algo em mim que nem eu conheço? Pensou, mas não disse nada. E seguiu em frente, tentando afogar o coração com razões, com regras, com a educação que lhe fora enfiada a garganta abaixo. Zayla sentia quando os olhos dos homens escorriam por seu corpo como lama. Estava acostumada a ser tocada sem ser tocada, observada como quem avalia um bem de feira. Aprendera desde cedo a baixar os olhos, a esconder o fogo da alma atrás de silêncios obedientes. Mas aquele homem, o filho do barão, a olhara diferente. Não havia luxúria, nem desprezo. Havia confusão. Havia uma faísca de alma. Naquela noite, o céu parecia pesado de segredos. As cigarras cantavam suas ladainhas entre as árvores e a lua espalhava sua luz pálida sobre os telhados da senzala. Zayla se sentou no canto do terreiro, afastada das outras escravas, segurando um pedaço de tecido para costurar, mas não era isso que seus dedos bordavam. Seus pensamentos estavam nele, no branco de olhos melancólicos e passos lentos, no moço bonito que voltara com o cheiro da cidade grande, mas que parecia perdido em sua própria terra. De novo pensando no Sr. Rafael, Zayla, cochichou Rosa, a amiga mais velha, sentando ao lado dela. Eu? Zayla disfarçou, mordendo a linha. Tanta gente nesse mundo, por que eu pensaria logo nele? Rosa sorriu com tristeza. Porque o coração não obedece nem um chicote, menina. Zayla não respondeu, mas dentro de si a frase ardeu como brasas. Mais tarde, na cozinha da casa grande, enquanto misturava os temperos do ensopado, sentiu os passos dele se aproximarem. Zayla, a voz dele cortou o ar como um fio de seda. Ela não respondeu de imediato. Virou-se devagar, tentando esconder o coração que pulava no peito. Senhor Rafael, eu queria agradecer. O ensopado do meio-dia estava maravilhoso. Ela abaixou os olhos, mas não o suficiente para esconder o rubor que lhe subiu ao rosto. Obrigada, senhor. Seu nome, Zayla, é bonito. Silêncio. Minha mãe dizia que vinha da África. Quer dizer, aquela que é forte. Respondeu sem saber por que partilhava aquilo. Combina com você. As palavras pairaram entre eles como pássaros com medo de pousar. Ele a olhava como se quisesse decifrar não apenas sua pele, mas seus pensamentos. E ela sentia medo, não dele, mas de si mesma, do que poderia nascer daquele olhar. De algo que seria mais forte que a ordem do mundo, mas talvez não mais forte que o preço da transgressão. O senhor devia ir, se o barão souber, murmurou. Eu sei, Rafael concordou com pesar. Mas não consigo fingir que você é invisível, Zayla. E então se afastou sem tocá-la. Mas aquele momento a tocara por inteiro. Quando ele sumiu pela varanda,
Zaila levou as mãos ao peito e sussurrou: Por que, meu Deus? Por que justo ele? Ela não sabia que o amor, quando nasce sob as correntes da injustiça, cresce como raiz em pedra, firme, teimoso e doloroso. A casa grande tinha um cheiro antigo de madeira encerada, mofo e poder. O barão Antônio Andrade Costa era o tipo de homem que preenchia o ambiente sem precisar falar. Sua presença impunha obediência. Seus olhos, quase sempre sombreados pela aba do chapéu, nunca sorriam. Naquela manhã abafada, Rafael fora convocado ao gabinete do pai. As janelas estavam cerradas, abafando até a luz. Um copo de cachaça repousava na mesa junto aos papéis de propriedade, relatórios de safra e uma corrente de prata. Sente-se, Rafael, disse o barão sem levantar os olhos. O filho obedeceu. Preciso que você comece a entender como as coisas funcionam por aqui. A terra é viva, os negros necessários, mas nunca podem esquecer o lugar deles. Rafael permaneceu calado, o maxilar tenso. Sentia o estômago revirar a cada palavra do pai. E é por isso que certas liberdades precisam ser contidas, principalmente quando vêm acompanhadas de olhos brilhantes e quadris atrevidos. O silêncio pesou. Está falando de quem? Rafael ousou perguntar. Falo de Zaila, claro. O barão cuspiu o nome como se queimasse. Aquela menina cresceu de um jeito bonito demais. Começou a dar ousadia. Olha demais, sorri demais, anda como se esquecesse que foi comprada. Ela é uma pessoa, pai. Ela é minha. O barão levantou os olhos. Havia fogo ali. Foi paga, alimentada, vestida. Isso basta. E o que o senhor pretende fazer? O velho se inclinou na cadeira. Um leve sorriso torto e cruel brincou nos lábios ressecados. Já providenciei. Amanhã, Zaila será enviada para a casa de um coronel amigo meu, em São Carlos. Dizem que ele gosta de novidades. Vai cuidar bem dela, ou, ao menos, cuidar do que interessa. O coração de Rafael parou. O sangue pulsava nos ouvidos como um tambor de guerra. Por um instante, ele quis gritar, socar a mesa e correr até ela. Mas tudo que conseguiu dizer foi: não. Como disse? O pai arqueou uma sobrancelha. Não. Ela não vai a lugar nenhum. O barão se levantou. Seu corpo velho parecia crescer com a raiva. Vai me desobedecer por causa de uma negra bastarda. Rafael também se levantou, mas com uma firmeza que não herdara do pai, herdara da própria alma. Se ela for levada, eu irei atrás, com ela ou depois dela, mas não serei cúmplice dessa barbárie. Você está amaldiçoando seu nome, sua linhagem. Eu estou tentando salvá-la e talvez salvar a mim mesmo. O pai o olhou por um longo instante, como se visse um estranho. Depois se virou, pegou a cachaça e bebeu de um gole. Então que se cumpra o destino. Mas se lembre, Rafael, a terra nunca perdoa o filho que cospe no próprio sangue. Do lado de fora, Zaila recolhia roupas no varal sem saber que o destino a queria vender.
mas o amor começava a lutar por ela. O pomar da fazenda era o único lugar onde o mundo parecia suspenso. As árvores, com seus troncos tortos e raízes expostas, guardavam segredos antigos, como velhos senhores que viram tudo e nada contaram. Lá, entre os laranjais e goiabeiras, o som dos grilhões parecia distante e o cheiro da terra se misturava ao doce das frutas maduras. Zayla vinha ali nas madrugadas, quando ainda era possível andar descalça sem que o orvalho encharcasse os tornozelos. Não buscava apenas frutas, buscava um respiro, um esconderijo de si, um tempo onde sua pele não era olhada, sua boca não era calada e seu nome não era murmurado como propriedade. Mas naquela noite ele estava lá. Rafael já esperava encostado no tronco de jambeiro, o chapéu nas mãos e o coração nos olhos. Quando a viu, endireitou-se como quem vê o sol depois de dias nublados. Desculpe, eu não devia ter vindo, mas precisava te ver. Zayla parou. Seus olhos percorreram o rosto dele com desconfiança e ternura. E se alguém nos vir? Que me vejam, que saibam. Eu não escondo o que sinto. Ela mordeu os lábios, recuando um passo. Seu coração pulsava tão alto que achou que ele pudesse ouvir. O Senhor não sabe o que está dizendo. O interesse de um homem branco por uma mulher como eu não pode haver. É desejo com prazo de validade. Não diga isso. Ele se aproximou devagar, como quem se curva diante de uma flor selvagem. Eu cresci vendo meu pai tomar tudo o que queria, sem culpa, sem alma. Mas contigo, eu sinto vergonha de ser quem sou e vontade de ser melhor. Zayla estremeceu. O vento brincava com seus cabelos. Os olhos dela brilhavam como o céu antes da tempestade. Eu queria te odiar, Rafael. Eu tentei, mas quando você me olha, sinto que não sou escrava de ninguém, nem mesmo do medo. Então ele a tocou pela primeira vez. A ponta dos dedos roçou a lateral do seu rosto como uma promessa sussurrada. Nenhum beijo ainda, apenas o contato da pele que estremecia. O toque de quem ama e teme, de quem deseja e respeita. Se você quiser, eu fujo contigo, te compro, te liberto, te protejo. E conseguiria me amar, Rafael? Uma negra? Uma escrava? A pergunta saiu como um sussurro trêmulo entre lágrimas e esperança. Desde quando a vi pela primeira vez, Ayla, meu coração conheceu o que é amor. Desde que vi teus olhos e me vi dentro deles, sei que há desejo. Não fale do que não sabe, Rafael. Amor entre nós? Isso é impossível. Um branco jamais poderá amar uma negra escrava. Você está apenas querendo o que todos os homens brancos querem. Uns momentos de prazer com uma negra e depois chicoteá-la no tronco por ousar seduzi-lo com seus beijos. Eu não sou assim, Zayla. Eu não concordo com a escravidão. Sei que você também gosta de mim. Posso ver nos seus olhos. Me dê uma oportunidade de provar que o meu interesse por você é verdadeiro.
Ela o olhou ainda com desconfiança. Havia um universo inteiro de preconceito que os distanciava. E então, finalmente, ele se aproximou e seus lábios se encontraram. Não com urgência, mas com reverência. Um beijo doce e lento, como quem aprende a respirar de novo. E sob as árvores antigas, testemunhas silenciosas de um amor impossível, nasceu uma certeza. E naquele momento, eles perceberam que se pertenciam, mesmo se o mundo não os permitisse. Os dias seguintes ao beijo no pomar pareciam suspensos entre o céu e o abismo. Rafael andava pela casa grande como quem pisa em brasas. Evitava o pai, desviava dos olhares dos criados, mas, sobretudo, fugia de si mesmo. Havia provado dos lábios de Zayla e agora sentia que nada mais no mundo lhe servia. Nem a roupa de linho, nem os títulos de nobreza, nem as palavras que aprendera nos salões de Paris. Mas com o desejo veio a vergonha, não da pureza dela, mas da própria história que ele representava. Era filho do opressor, herdeiro da casa, e ela era tudo que o mundo mandava esquecer. No espelho do quarto enxergava os traços do pai. Será que eu sou como ele? Será que, mesmo amando, ainda quero o possuir? Enquanto isso, na senzala, Zayla costurava com as mãos, mas remendava feridas com o pensamento. A lembrança do beijo ainda queimava em sua boca, mas a pergunta não saía da mente. E se tudo isso for apenas um capricho de homem branco? Rosa, a velha amiga, tentou alertá-la. Cuidado, menina. O amor de senhor é como o rio cheio. Vem forte e leva tudo. Ele não é como os outros, Ayla murmurou, como quem tentava convencer mais a si mesmo do que a outra. Pois é exatamente isso que eles querem que você pense, antes de arrancarem sua alma pela raiz. Nessa noite, Rafael foi até a senzala debaixo do véu escuro da madrugada. Chamou Zayla com voz baixa urgente. Preciso te ver. Ela o seguiu até os fundos da estrebaria. Ali, sob o cheiro dos cavalos e o silêncio da noite, as verdades vieram à tona. Eu não posso mais dormir, Zayla. Não posso respirar sem pensar em você. Mas tenho medo. Medo de estar te machucando sem perceber. Está. A resposta dela veio firme, mas trêmula. Porque não sei se me ama ou se apenas ama a ideia de me possuir. Eu te amo como nunca amei ninguém. Mas me ama como mulher ou como conquista? Como igual ou como algo exótico que o seu mundo não pode aceitar, mas o seu corpo deseja? Ele recuou. As palavras dela eram lâminas que cortavam camadas que ele nunca ousara tocar. Eu não quero ser mais uma negra escondida nos fundos da cozinha branca que o senhor visita nas noites de desejo às escondidas, Rafael. Eu quero andar a teu lado, não atrás. Quero ser livre antes de ser tua. O silêncio caiu como um lençol de luto entre eles. Mas então ele a segurou pelas mãos e se ajoelhou diante dela e ali mesmo entre o barro e a palha. Então me ensina, Zayla. Me ensina a ser o homem suficiente para te amar do jeito certo, porque eu já me perdi. Mas não quero mais viver sem você. Zayla deixou uma lágrima escorrer. Não era tristeza,
era a dor do amor que ousa ser real em terra proibida. Amar, Rafael, vai nos custar tudo e ainda assim valerá a pena. Se for de verdade, vale até a liberdade. E naquela madrugada, sob os olhos dos cavalos e da lua, dois mundos diferentes se tocaram mais uma vez, não com paixão desenfreada, mas com a entrega de quem sabe que antes de qualquer beijo é preciso se reconhecer no olhar do outro. Em outra noite, o céu estava sem estrelas. O vento soprava inquieto, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Rafael, tomado por um desejo puro e desesperado, entrou sorrateiro nos fundos da cozinha. Sabia que Zayla costumava organizar os mantimentos por volta daquela hora. Queria vê-la, mesmo que por poucos minutos. Queria ouvi-la rir baixinho, sentir o perfume da canela e do sabão em sua pele, roubar um segundo de paz no mundo que os feria por amar demais. E ela estava lá, curvada sobre o saco de farinha, com a saia erguida até o tornozelo. Ao vê-lo, seus olhos se acenderam, não de surpresa, mas de saudade. Ela sorriu. O que faz aqui, Rafael? Está cada vez mais imprudente. Eu só queria lembrar porque vale a pena lutar. Ele se aproximou, tocou-lhe a mão com reverência. Encostou os lábios no dorso dos dedos como quem beija uma promessa. Mas, então, a porta se escancarou com violência. O barão entrou, seguido de 2 capatazes. O silêncio explodiu em 1000 estilhaços. Zayla recuou com um sobressalto. Rafael girou o corpo, o coração martelando como um tambor de guerra. Pois então é verdade, rosnou o barão, a voz úmida de veneno. O filho que criei com tanto custo se ajoelha diante de uma vadia de senzala? Não fale assim dela, Rafael gritou, o sangue fervendo nas veias. O barão avançou, o rosto deformado de fúria, os punhos cerrados. Você é um traidor, Rafael, um miserável que cospe na própria mãe. Se fosse seu irmão aqui, já teria matado essa negra com as próprias mãos. Zayla, pálida, apenas recuava. Sabia que aquele momento era o pesadelo que sempre temera, mas nada a preparara para a dor de ver Rafael confrontado pelo próprio pai por causa dela. Capataz! Gritou o barão. Amarre essa insolente e mande preparar o tronco, hoje mesmo. Não! Rafael se interpôs, abrindo os braços diante de Zayla. Vai defender a escrava, seu moleque? Vai me desafiar por ela? Sim, porque ela é a única coisa digna nesta casa podre de poder e crueldade. O silêncio caiu, denso, mortal. O barão ergueu a bengala e, sem aviso, desferiu um golpe no rosto do próprio filho. Rafael cambaleou. O sangue escorreu pela lateral da boca. Você me envergonha, Rafael. Se quiser continuar aqui, vai esquecer essa negra. Ou sairá dessa casa sem nome, sem terra, sem herança. Zayla soltou um soluço abafado. Lágrimas caíam sem ruído. O mundo que os dois tentavam construir desmoronava entre insultos e ameaças. Rafael se virou, o rosto marcado, os olhos em chamas. Então escute bem, pai. Eu não
quero a sua herança, porque o que carrego no meu coração vale mais que qualquer hectare. E se for preciso perder tudo, eu perderei, mas não perderei Zayla. O barão gritou as ordens. O capataz avançaram, mas Rafael agarrou a mão de Zayla e correu com ela pela porta lateral sob os gritos de fúrias e os passos apressados. Fugiram no meio da noite, sem saber para onde, mas com a certeza de quem não podia mais voltar atrás. Eles correram, como dois corpos possuídos pelo medo e pela paixão, pela terra molhada, pelos caminhos entre a mata e o pomar pela sombra das palmeiras. Mas o mundo que os perseguia era mais rápido, mais cruel, e conhecia cada atalho da fazenda que Rafael um dia chamou de lar. Foram capturados na beira do riacho, onde Zayla tropeçou e caiu. Rafael tentou protegê-la com o próprio corpo, mas os capatazes vieram com cordas, com ordens e com ódio. Bateram nele até que seus joelhos cedessem. Amarraram Zayla com brutalidade. Não encostem nela! Rafael gritou com o rosto ensanguentado. Se a tocarem, eu... Vai fazer o quê, menino branco? Zombou um deles. Chorar? Rafael desmaiou. E Zayla foi arrastada de volta à senzala. Na manhã seguinte, o terreiro amanheceu em silêncio. O ar pesado anunciava castigo. Zayla estava amarrada ao tronco, os pés nus sobre a areia quente, a pele trêmula, os olhos secos. O barão observava de longe com um cigarro de palha nos lábios e a arrogância herdada por gerações. Que sirva de lição, murmurou. O capataz ergueu o chicote. 10 chibatadas como ordenado. O couro cortou o ar com um grito de trovão. O primeiro golpe caiu em Zayla, arqueou as costas. Não gritou. O segundo, depois o terceiro. Rosa, a amiga, ajoelhou-se aos pés da varanda, chorando em silêncio. As outras escravas desviavam o olhar, mas o mundo inteiro parecia assistir em silêncio. Na sexta chibata, o sangue começou a escorrer. Na oitava, Zayla sussurrou: Eu não sou tua. Eu não sou propriedade de ninguém. Eu sou livre. Eu também sou filha de Deus, criação das mãos dele. E olhando para o céu, clamou: Meu pai Olorum, ajuda sua filha. Na 10ª, ela desmaiou. Rafael acordou no quarto trancado. A cabeça latejava, os olhos ardiam. Zayla! Ele gritou, tentando forçar a porta, mas a porta estava trancada. O pai o havia feito prisioneiro. Se sair, vai ser expulso da fazenda. Vai viver na miséria, murmurou o barão do outro lado da porta. Pense bem, Rafael. Uma negra não vale a tua ruína. Ela vale mais que minha fortuna, Rafael respondeu, socando a parede. Mas naquele momento ele sabia, para salvá-la, precisaria ir além da coragem. Precisaria planejar. O amor, agora, não poderia mais ser apenas poesia. Teria que ser resistência, estratégia, libertação. Durante 2 dias, Rafael permaneceu trancado no quarto onde um dia brincara com os soldadinhos de chumbo, enquanto o pai construía impérios sobre o suor dos escravos. Agora, sem comida, sem liberdade
e sem saber se Zayla ainda vivia, o passado lhe pesava como uma maldição. Mas era também ali, entre as tábuas do assoalho e as janelas cerradas, que nasceu o plano que mudaria tudo. Na terceira noite, conseguiu escapar pela janela lateral, escalando com a força do desespero e da esperança. Tinha aliados, poucos, mas leais. João Balaio, um ex-escravo aforreado que trabalhava na estrebaria, o ajudou com roupas, mantimentos e silêncio. O senhor tem certeza, senhor Rafael? Isso que vai fazer não tem volta. Não quero volta, só quero justiça e quero ela. Enquanto isso, Zayla se recuperava na senzala com as costas cobertas de feridas, o corpo exausto, mas o coração pulsando. Ele vai voltar por mim, sussurrou para Rosa, os olhos febris. Ele não vai me deixar aqui. E ela estava certa. Na madrugada seguinte, Rafael se vestiu como um dos trabalhadores e entrou na senzala sem ser notado. Levou água, comida e o mapa que traçara com João. Zayla sussurrou, ajoelhando-se ao seu lado. Vamos embora agora. Ela o encarou com os olhos marejados, mas firmes. Você vai me perder tudo, Rafael. Já perdi o que não importava. Só me resta o que importa agora. Pegaram apenas o necessário. Cruzaram a mata aos tropeços com o som distante dos galos e o cheiro de liberdade misturado ao medo. Na manhã seguinte, o barão acordou com a notícia. O senhor Rafael fugiu. Levou a escrava. A ira do velho estourou como pólvora. Ordenou busca, mandou cavaleiros aos povoados, ofereceu recompensa. Mas João Balaio ensinou a Rafael os atalhos e esconderijos da região. E, mais do que isso, conhecia o valor de lutar por amor. Durante dias, refugiaram-se numa antiga chácara abandonada nos arredores de Araraquara. Lá cuidaram um do outro. As feridas de Zayla foram lavadas por suas mãos, e o medo, substituído por beijos demorados, por noites em que a paixão se misturava ao choro contido. Zayla, certa noite, deitou-se no peito dele e perguntou: E agora? Vamos viver fugindo? Não, vamos viver livres. João Balaio vendeu os bens e joias que minha mãe me deixou como herança e me entregará o valor da venda no caminho. Eu vendi o que podia. Vamos partir para o sul. Dizem que lá há algum lugar para gente como a gente, que ama sem pedir licença. Não fique triste por perder tudo, meu amor. Certamente, quando teu pai morrer, tudo pertencerá a você. Eu não quero mais a herança dele. Eu quero a vida que construiremos juntos, sem injustiça, sem me aproveitar do trabalho gratuito de outras pessoas. Não quero me enriquecer através do sangue e suor de outras pessoas, Ayla. Naquela noite, sob o teto de barro e estrelas, ele a amou como quem se despe de séculos de preconceito. Com reverência, com entrega, com o corpo, a alma e a promessa. Os dias passaram como sopros de esperança. Na chácara isolada onde se escondiam, Rafael trocou a arrogância do linho pelas mãos na terra e Zayla, mesmo ainda marcada pelas cicatrizes, ajudava em tudo que podia. Ela sorria mais, dormia sem sobressaltos, voltava a cantar baixinho enquanto cuidava da horta improvisada. Aqui é a primeira vez que respiro sem medo, sussurrou ao lado de Rafael,
numa noite em que as estrelas pareciam sussurrar segredos antigos. Você é o meu norte, Zayla. É com você que eu quero construir tudo do zero. E foi então que ele revelou o plano. Com uma carta da venda dos bens deixado como herança de sua mãe para ele, Rafael comprou a carta de alforria dela por intermédio de um advogado abolicionista em Campinas. Alguém que ainda acreditava na justiça, mesmo que ela viesse devagar. É só assinar aqui, disse Rafael com a carta em mãos. Você será livre diante da lei, oficialmente. Ela, com a liberdade nas mãos, se ajoelhou, não como serva, mas como mulher. Agora eu sou livre, Rafael. Mas escolho ficar, porque também quero te libertar de tudo que você nunca quis ser. E se beijaram, como dois foragidos do passado, como dois sobreviventes da dor, como dois amantes à beira da redenção. Mas o mundo, sempre atento, não esquece rápido. Na manhã em que preparavam a partida para o sul, com documentos e nomes falsos, os cavalos chegaram. O barão, feroz, velho e implacável, encontrou-os num campo aberto. Desceu do cavalo com fúria de um senhor ferido. A arma tremia em sua mão. Ela é minha. A lei pode mudar o papel, mas nunca muda o sangue. Rafael se colocou entre o pai e Zayla. Ela nunca foi sua. E agora é minha esposa, por vontade própria. Você não tem mais o poder sobre ela, nem sobre mim. Você é um bastardo ingrato. Eu sou homem, pai. E é isso que você nunca conseguiu ser. O barão gritou, ergueu a arma. Mas foi então que João Balaio, à espreita na mata, atirou primeiro. Acertou a mão do barão, fazendo com que a arma dele caísse. O barão caiu de joelhos, o olhar cheio de ódio e impotência. O amor venceu, pai, e você nunca vai entender isso. O barão foi derrotado, enfraquecido, e os tempos começaram a mudar. Naquele mesmo mês, Rafael e Zayla partiram para o sul. Casaram-se na pequena igreja de uma vila de imigrantes, longe da fazenda, longe da memória dos grilhões. Ela agora livre. Ele, enfim, liberto da opressão e do preconceito do pai. O tempo passou como passa a brisa nos campos, lenta, silenciosa, mas transformadora. Nos arredores de uma vila esquecida pelos barões do café, Rafael e Zayla reconstruíram a vida. Uma casa de barro branco com janelas azuis e cheiro de pão fresco nas manhãs. Um pedaço de terra cultivado com as próprias mãos. E no quintal, um pomar, como aquele da fazenda onde tudo começou. Rafael agora escrevia, publicava cartas, artigos, manifestos e jornais populares denunciando os horrores da escravidão, assinando com coragem o próprio nome. Zayla alfabetizava mulheres negras libertas, costurava roupas, contava histórias às crianças da vila, histórias de reis e rainhas africanos, de resistência e de coragem. Mas à noite, ela e Rafael dançavam juntos no chão de terra batida, ao som de violas distantes e do coração que ainda batia desobediente ao mundo que os quis separados. Um dia, já de cabelos grisalhos, Rafael se sentou na varanda e olhou para ela enquanto regava as hortênsias. Você lembra, Zayla, daquela primeira vez que te vi carregando laranjas na cabeça? Lembro sim.
Eu achei que você fosse só mais um branco curioso, e você era o meu abismo, e também minha salvação. Ela riu baixinho, mas com os olhos marejados. E hoje? Hoje você é minha casa. Muitos anos depois, no mesmo pomar, onde se reencontraram livres, seus filhos plantaram uma árvore frondosa. Ali repousaram as cinzas de Rafael, quando ele partiu sereno, velho, de mãos dadas com Zayla até o último suspiro. E ali ela voltava todos os dias. Sentava-se à sombra, fechava os olhos e dizia baixinho: Você foi o único senhor que me pediu permissão para me possuir. E o único homem por quem eu escolhi ser cativa, não de medo, mas de amor. Zayla partiu alguns anos depois. Dizem que morreu com um sorriso nos lábios e um vestido azul. E que quando a enterraram, havia um papel dobrado no bolso do avental. A escrava do meu pai e dona do meu coração. Agora é livre. Aqui está a carta de alforria dela, comprada por mim. Assinado Rafael, o seu grande amor. O amor deles, escondido nos sulcos da história, virou lenda. Virou canção cantada por mulheres ao fiar. Virou conto sussurrado nas redes de dormir. Virou uma nação, o Brasil, país construído pelo amor entre brancos e negros, formando um povo rico na sua diversidade cultural. Porque, meus caros, o amor é um sentimento que não reconhece preconceito, nem enxerga o outro como inferior.